Porra, finalmente vencemos uma, mano! Pelo menos uma vencemos! Agora vamos ser sinceros, né? É difícil comemorar essa vitória. Assim, óbvio que todo e qualquer torcedor São Paulino tá feliz de ter vencido esse jogo. Mas é uma felicidade com um gosto amargo no final. Justamente porque ela vem no final demais. O time que um dia esteve 7 pontos na frente, hoje está 6 pontos atrás. Matematicamente falando, é possível. Os resultados podem acontecer. São muitos resultados, mas podem sim acontecer. E a gente tem um lado torcedor que quer acreditar. O lado torcedor que é meio trouxa mesmo, que vai acreditar até o final, independente do que o time mostrou ao longo desse curto 2021. A gente quer acreditar que a moeda pode cair de pé, como caiu para outros times do São Paulo que mostraram muito mais do que o time atual. Mas a gente sabe no fundo que a nossa realidade é que essa vitória contra o Grêmio foi uma vitória contra um concorrente direto pelo G4, que no começo da temporada era a nossa melhor expectativa. Mas pelo desenrolar dela, se tornou um prêmio de consolação bastante amargo. E para mim esse amargor vem todo junto com uma pergunta que a atuação contra o Grêmio colocou na minha cabeça. Uma não, duas. E se e por que não? E se tivesse jogado nos outros jogos de 2021 como jogou contra o Grêmio e contra o Ceará? E por que não jogou? O que aconteceu nessa virada de ano que fez o time ter uma queda tão brusca de rendimento? A gente pode até falar do jogo, da boa entrada do Carneiro, na minha opinião, da leitura perfeita que o Galhardo teve do que o São Paulo precisava naquele momento de ganhar minutos importantes, justamente quando o árbitro resolveu fazer um saldão de minutos no final da partida. E as atuações elas são importantes, porque o São Paulo tem um futuro para definir em breve com um novo treinador, uma nova filosofia, que ao menos pelo que dizem vai ser de longo prazo, e uma limpa para fazer no elenco. Então o Crespo precisa de respostas rápidas de vários jogadores. O Igor Vinícius é o lateral dele? Vale a pena manter o investimento no Carneiro e no Galhardo, por exemplo? As perguntas fatalmente terão respostas ao longo do tempo. As que a atuação de hoje deixou na cabeça de nós torcedores, essas a gente nunca vai saber. E discordo do Visoli, não é sobre resultado, é sobre desempenho, e ele sabe disso. O Visoli tem respostas protocolares, né, corporativas, ele parece o Michael Scott respondendo as perguntas. Ele responde, mas no final ele não dá a opinião dele, ele não diz o que ele pensa. Perguntam para ele se o Carneiro merece ficar, ele responde, tem um departamento de análise profissional pensando nisso. Perguntam para ele o que de positivo e negativo o Crespo vai encontrar, ele deixa a cargo do que o Crespo perceber. Mas teve uma pergunta que ele não conseguiu dar uma resposta evasiva como essa, que foi a pergunta do Marcelo Lima, do nosso querido repórter Marcelo Lima, quando ele pergunta por que dessa queda tão brusca de rendimento do São Paulo na virada do ano. E Visoli teve que dizer que não sabia. Talvez porque ele tenha na cabeça dele a mesma pergunta que nós torcedores temos desde que o ano virou. Por que isso está acontecendo? Por que mais uma vez isso está acontecendo? Porque não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de movimento acontecendo no São Paulo. Inclusive com jogadores que dessa vez estavam jogando pelo Grêmio, como é o caso do Diego Souza. No São Paulo, quando Aguirre estava para ser demitido e acabou sendo demitido, porque ele nunca mostrou essa fome de bola que ele mostrou pelo Grêmio na partida contra o próprio São Paulo, seja na Copa do Brasil ou seja nesse jogo pelo Brasileirão, nessas rodadas finais do campeonato. Por quê? E o Visoli nem tem culpa de dar essas respostas evasivas, afinal de contas ele caiu de paraquedas, não é obrigação dele ter resposta para nenhuma dessas perguntas. Mas eu discordo quando ele fala que é sobre resultado. Não é sobre resultado, mais uma vez eu digo, é sobre desempenho. O São Paulo poderia sim ter perdido para o Internacional no Morumbi, mas deveria, no mínimo, ter jogado com raça e com dignidade. Não ter sido humilhado dentro de casa pelo concorrente direto pelo título. Poderia ter perdido para o Bragantino, para o Red Bull Bragantino, mas no mínimo precisava ter jogado. Não poderia nunca ter sido humilhado da forma que foi. Poderia ter empatado com o Coritiba, mas tinha que ter jogado de verdade, ter criado chances de verdade de vencer o jogo. Não conseguiu fazer isso, então é sobre desempenho. Poderia sim ter perdido esse título, como está perdendo no momento, mas caindo de pé, mostrando que lutou, que batalhou até o final. E isso o São Paulo não mostrou nesse 2021. A grande verdade é que anos vão passar, se o São Paulo não for campeão nesse momento, anos vão se passar, e nós continuaremos fazendo essa pergunta como fazemos sobre outros campeonatos que o São Paulo perdeu. Por que o rendimento caiu tanto, tão rapidamente, e voltou como se nada tivesse acontecido, com
com um pequeno estalar de dedos. Não dá para acreditar que o Visoli, em 2 semanas, fez alguma coisa que mudou o time, taticamente. Nem tecnicamente, é impossível. Então o motivo ali é totalmente emocional, é motivacional. O Visoli falou bastante sobre os discursos motivacionais que ele dá aos jogadores. O Muricy, muito provavelmente na despedida do Fernando Diniz, deve ter dado discursos motivacionais, afinal de contas ele mesmo já esteve no lugar do Fernando Diniz, saindo do São Paulo, numa situação muito complicada de eliminações vexatórias também. Ele já passou por isso e sabe o quanto disso é culpa dos atletas. A grande verdade é que qualquer resposta que seja essa atuação contra o Grêmio e qualquer felicidade que venha dessa vitória contra o Grêmio, ela parece muito tardia. E, se não vier o título, como muito provavelmente não virá, essas 2 perguntas que eu coloquei aqui vão permear a nossa mente, permear a mente do torcedor são paulino por muitos e muitos anos.